Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a carta aos Efésios com o seguinte tema: bênçãos espirituais para o novo povo de Deus. Hoje nós vamos iniciar nosso primeiro tópico. É como se fosse uma continuidade da introdução. Nós vamos ver a visão panorâmica da carta aos Efésios. Autor, data, local, qual é a mensagem, o que ela quer passar para a nossa vida, o que Paulo queria passar para a igreja em Éfeso naquele momento. E isso serve para nós hoje aplicarmos em nossa vida, como nós vimos ontem no finalzinho da introdução: maturidade, santidade e unidade, tudo em Cristo Jesus. Então nós vamos ver uma visão panorâmica da carta aos Efésios, baseado em Efésios 1, verso 1 e verso 2. O autor, quando nós lemos o primeiro versículo, já fica bem claro, tanto o autor como o destinatário. Ou seja, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, Efésios capítulo 1, verso 1. Aqui está o autor, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Então fica bem claro que já na abertura da carta, o apóstolo Paulo se apresenta como o autor. E também no primeiro versículo apresenta para nós o destinatário desta carta, que ou seja, é da mesma forma o destino, ou seja, aos cristãos que estavam em Éfeso e fiéis em Cristo. Então, pessoas que creram em Cristo Jesus e estavam sendo fiéis pela fé, manifestando a vida, manifestando um testemunho de Cristo na sua vida. A transformação que Jesus Cristo mudou na igreja em Éfeso, na vida daquelas pessoas. Então, o autor da carta aos Efésios é o próprio Paulo, que está aqui, o apóstolo Paulo, e o destino ou destinatário da carta é aos cristãos que estavam em Éfeso, que eram fiéis em Cristo Jesus. Qual é a mensagem que Paulo quer levar ao coração da igreja em Éfeso? Qual é a mensagem que ele compartilha com aquela igreja e que serve na atualidade para nós hoje como igreja de Cristo? O que Deus fez por meio de Jesus Cristo e continua fazendo pelo seu Espírito Santo ainda hoje, a fim de edificar uma nova sociedade, a igreja. Ou seja, o que Deus fez através do sacrifício de Cristo Jesus, e Ele continua fazendo por meio do Consolador que Jesus havia prometido de enviar, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele continua trabalhando na vida dos cristãos hoje, a fim de edificar a igreja. Quando eu digo a igreja, não é a denominação, não é as quatro paredes, é a sua vida como templo do Espírito Santo. Você é a igreja de Cristo. Aqueles que creram em Cristo Jesus é a própria igreja. Então estou falando do verdadeiro templo do Espírito Santo. As quatro paredes que nós temos como igreja é onde todas as igrejas se reúnem para juntos adorarem, para juntos estudarem a palavra de Deus, tirando lições para a sua vida e fazendo aplicação no dia a dia, dando testemunho do que Deus opera no coração do homem. Então, a mensagem de Paulo para a igreja em Éfeso e que serve para nós hoje é esta: o que Deus operou por meio de Cristo Jesus na nossa vida, continua fazendo pelo Espírito Santo ainda hoje. Qual finalidade? Edificar a nossa vida, edificar a igreja de Cristo para a glória de Deus. Qual é o tema central da carta aos Efésios? O que trata esta carta?
a nova sociedade de Deus, a igreja, que eu acabei de explicar, que se inicia no derramar do Espírito Santo em Atos, capítulo 2. Efésios é uma carta eclesiológica, ou seja, estudo da origem da igreja. Ela estuda o papel da igreja, desde o começo lá em Atos dos Apóstolos e vai até a consumação do século, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Não denominação, não religião, a igreja dele, comprada, redimida, lavada pelo seu sangue na cruz do Cordeiro. Data e local onde foi escrita. Em Efésios capítulo 4, verso 1, em Efésios capítulo 6, verso 20, dá uma visão de onde foi o local aonde a carta aos Efésios foi escrita. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, pela qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então você vê aqui que ele diz prisioneiro e embaixador em cadeias. Então provavelmente o local onde Paulo escreveu esta carta e a sua data foi. Provavelmente Paulo escreveu esta carta em prisão domiciliar na cidade de Roma entre os anos de 61 a 63 depois de Cristo. Então Paulo escreveu em Roma, estava preso, e ali ele escreveu outras cartas também, que são conhecidas cartas da prisão, no ano de 61 a 63 depois de Cristo. A divisão da carta, como que nós podemos ver a carta em si? Porque Paulo está tratando com a igreja, mas como que ele está tratando o assunto com a igreja? Então nós temos duas divisões, podemos dividi-la em duas partes. A primeira parte, doutrina cristã, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3. Paulo, ele trabalha a doutrina cristã, a doutrina bíblica, os princípios bíblicos, como que Deus trabalhou o plano da salvação. Então, no capítulo 1 até o capítulo 3, ele trata a doutrina cristã. Segundo, o dever do cristão, que vai do capítulo 4 até o capítulo 6. Ou seja, a primeira parte nós vamos ver o trabalhar de Deus na história da igreja. A segunda parte nós vamos ver o papel da igreja na sociedade. Como que ela deve ser testemunha a respeito de Cristo Jesus. Testemunho da palavra de Deus. Então ele trata da obra de Deus na vida do homem, e ele trata, na segunda parte, o papel do homem sendo usado como testemunha de Cristo Jesus na sociedade. É a demonstração do que Deus fez por intermédio de Cristo e o que devemos fazer em consequência disso. Qual é a resposta do homem ao chamado de Cristo? Qual é a resposta do homem ao operar regenerador na vida do cristão? Porque antes éramos trevas, antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E depois de Cristo, qual é a minha resposta pelo trabalhar de Cristo na minha história? É isso que trata a divisão da carta aos Efésios. Saudação. Em Efésios capítulo 1, verso 2, ele diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ele faz esta saudação para iniciar o assunto de toda a carta aos Efésios. O que significa esta saudação? Graça era a saudação grega usada na época. E paz era a saudação hebraica comum. Ele traz as duas palavras juntos em sua saudação para nos dizer como a cruz de Cristo une
os que em Jesus creem. Então ele usa graça e paz para mostrar que a graça, aquilo que eu não mereço, Deus derramou sobre mim em Cristo Jesus. E a paz é a consequência dessa graça. Ou seja, eu estava em guerra espiritual contra o pecado e contra Deus, porque o pecado me separava de Deus. Mas Cristo Jesus, ele veio trazer a paz. É por isso que em Romanos capítulo 5, verso 1, Paulo ele diz: justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Então, a graça é aquilo que eu não mereço. E a paz é a consequência da graça. Eu estava morto em meu delito e pecado, estava em guerra espiritual, e Cristo, por meio do seu sacrifício, veio trazer paz ao meu coração, ao nosso coração. Então, o que nós aprendemos hoje? A visão panorâmica da carta aos apóstolos, da carta aos Efésios. Autor Paulo, destinatário aos cristãos que estavam em Éfeso, a mensagem em resposta a nenhum problema, ou seja, esta mensagem ela veio trazer para nós firmar a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor em Cristo. E nós temos que viver debaixo dessa resposta. E o tema central, louvor, data e local onde foi escrito, Efésios capítulo 1, 4 e versos 6 e 20, a divisão da carta em duas partes, a saudação, Efésios 1, 2. Que Deus nos abençoe, queridos, hoje e sempre. Nós vamos orar encerrando. Senhor, graças te damos por tudo, ó Pai. Que nós possamos caminhar debaixo desta mensagem tão maravilhosa, que Cristo veio para nos restaurar das trevas para a maravilhosa luz e trabalhar na nossa vida para que possamos ser verdadeiros filhos do Senhor, fiéis, sendo abençoado e sendo o portador do teu amor, compartilhando o amor que nós recebemos a todos que estão ao nosso redor. Aplica isso em cada coração, que a graça e a paz seja abundante sobre a nossa vida, seja abundante dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, fortalecendo e nos sustentando em todos os momentos. Nós precisamos de Ti, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.